Pessoal, o Richard Wolff é um dos mais argutos analistas de geopolítica e um comentador e um grande professor. E ele é dos Estados Unidos. Veja, ele fez lá um vídeo que eu traduzi mais ou menos assim: os tarifaços dos Estados Unidos fortalecem os BRICS, que agora se fala em RIC, né, que é Rússia, Índia e China, que estavam reunidos ontem, esta semana. Veja, quando as nações constroem muros em vez de pontes, o modo trumpista de ser, né? A história sussurra um aviso. As tarifas impostas pelo presidente Trump foram concebidas como armas, mas, não raro, a espada volta-se contra a mão do guerreiro, né? Hoje nós estamos testemunhando uma dessas reviravoltas. Acredita-se que não seja intencional, mas eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que boa parte do que está acontecendo com os Estados Unidos e com o presidente lá dos Estados Unidos é intencional, ou seja, é feita de propósito. Bom, em vez de enfraquecer os seus rivais, as tarifas empurraram a China para um abraço ainda mais forte com a aliança dos BRICS. Daí um agrupamento, que era uma mera denominação, uma mera hipótese, né, visto como um experimento, agora emerge como um palco alternativo para o drama global. O professor Richard Wolff já dizia que a economia não é apenas números, mas a economia são relacionamentos, são relações. Imagine então uma mesa de família. Se você fecha a porta na cara de um convidado que está na porta, ele pode encontrar outro lar, né, ou uma outra casa aí para se sentar à mesa. Talvez uma mesa mais calorosa, onde não lhe batam a porta na cara. Talvez um lar mais generoso e mais unido, né, do que o seu. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Daí as tarifas destinadas a isolar a China, supostamente, acabaram motivando a China a estreitar seus laços com o Brasil, com a Rússia, com a Índia, com a África do Sul e com outros países. Esses laços estão moldando aí uma nova geometria de poder. Considera-se o ponto de inflexão de mudança em 2018, quando os Estados Unidos introduziram tarifas sobre o aço e a tecnologia chinesa. E aí, então, em 2018, Pequim não cedeu, né? Em vez disso, ela mudou de direção. Passou a expandir o seu comércio com os países dos BRICS. E os acordos cambiais se aprofundaram. A nova Rota da Seda encontrou novos canais através dos corredores dos BRICS. É a clássica história da água que contorna a pedra. Você pode bloquear um riacho, mas ele aprende a cavar vales em outro lugar. Uma vez cavados, esses vales podem se tornar rios caudalosos que nenhuma tarifa vai conseguir represar, bloquear, né? Em segundo lugar, há a lição das consequências não intencionais, das quais eu tenho dúvida, né? Pense nas palavras de Thomas Edison. Ele dizia: eu não falhei, eu apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam, né? Ele está ainda em busca de algo que funciona. A política também pode revelar caminhos que não funcionam. Por exemplo, as tarifas, né? As tarifas não trouxeram empregos de volta às cidades americanas, como muitos diziam, né, e esperavam. Pelo contrário, as tarifas aumentaram os preços para os agricultores que compram máquinas, tratores, veículos e para as famílias que precisam adquirir itens no dia a dia. Embora a intenção fosse proteger o mercado interno americano, o resultado foi que muitos americanos começam a pagar mais, né, no caixa do supermercado, né, no caixa das lojas e tudo mais. Enquanto isso, as indústrias chinesas, embora pressionadas, aprenderam a ser resilientes, investiram em tecnologia própria, encontraram mercados no exterior e se apoiaram mais em parceiros
dispostos a permanecer ao seu lado, né? Terceiro lugar, isso não é apenas sobre nações, mas sobre visão. Os BRICS não são perfeitos, nem representam a solução definitiva para um momento de grande desigualdade global no mundo, mas eles simbolizam uma fome por alternativas, né? Imagine uma orquestra mundial onde por décadas um único maestro definiu o andamento da música, né? As tarifas marcaram um momento em que outra seção da orquestra afinou seus instrumentos e começou a tocar em conjunto. Melodias diferentes, talvez desiguais no início, hein? Mas inconfundivelmente novas. Imagine uma orquestra em que parte da orquestra, por exemplo, a seção de metais ou a percussão, começa a tocar uma música própria, né? É um experimento aí expressionista, né? Modernista. Bom, e o público? As nações do sul global estão ouvindo essa parte aí, feita pelos metais, pela percussão, né? E daqui a pouco pelas madeiras, hein? E finalmente pelas cordas, né? O que isso significa para pessoas comuns? Bom, para mim e para você, significa que o mapa está mudando. Nós não estamos num tempo de declínio, mas de rearranjo, né? A história dos BRICS mostra que a pressão cria possibilidades. Veja, a gente sabe que a vida ela é muito forte, né? As sementes brotam nas rachaduras do concreto, né? A gente vê plantinhas nascendo na calçada cimentada. As nações encontram força na adversidade, e os indivíduos também. Uma porta se fecha e outra se abre, e assim é a vida, né? Às vezes você mesmo fecha uma porta, né? Talvez num gesto impulsivo, né? Quando um mercado seca, outro é descoberto. Uma aliança termina, outra começa, né? Ao longo da história, um padrão se repete. As tentativas de cortar, enfraquecer ou mesmo excluir um povo, muitas vezes acaba aproximando-o ainda mais, né? Daí eu digo, aquela terra prometida lá será finalmente dos palestinos um dia, que são os verdadeiros judeus bíblicos. Os mansos herdarão a terra, não é assim? As nações, como os indivíduos, raramente aceitam o isolamento como destino. Elas se adaptam, buscam aliados e transformam adversidades em motivos para se unir. E é isso que nós vemos acontecer aí em tempo real com a China e a aliança dos BRICS após as tarifas do Trump. Ou seja, as tarifas do Trump deram força aos BRICS, né, em vez de enfraquecê-los, como parecia ser a intenção, né? O que era para criar divisão acabou criando união, soma, né, somatória, né? Imagine então um comerciante em um mercadinho que de repente ele ergue muros ao redor do seu empório e declara: eu não vendo para você, né? Eu não vendo mais para você, né? Os clientes podem reclamar, mas eles não vão passar fome, eles vão para outro mercadinho, né? Para outra vendinha. Ou então eles trocam entre si, criam novas receitas com ingredientes diferentes, né? Bom, se o mundo ficar murado em algum ponto, uma rede extremamente vibrante e pujante vai crescer ao redor desse muro, né? O ato de exclusão não vai criar dependência, né? Você não vai ficar dependente daquela lojinha murada. Não, você vai buscar parcerias fora dali, né? O isolamento, ele gera solidariedade. Então, uma porta se fecha, as pessoas vão para outra, né? Daí, em 2018, o governo Trump criou tarifas pesadas sobre produtos chineses, né? Ele queria que as importações chinesas ficassem mais caras, né? Ele queria incentivar a produção americana e queria pressionar Pequim e obter concessões, né? Mas a economia global não é um tabuleiro de xadrez onde você só tem uma jogada a fazer, né? É uma floresta viva, com muitas conexões. Então você corta um galho, as outras raízes crescem mais forte. Você corta um galho, os outros crescem mais, né? Bloqueia o caminho e os animais vão para outra trilha, né? Ao tentar isolar a China, os Estados Unidos não encurralou a China. Pelo contrário, ele empurrou-a para uma outra direção, né? Especialmente dentro dos BRICS. O Brasil passou a oferecer mais alimentos e mais matérias-primas.
A Rússia passou a compartilhar mais energia e mais cooperação militar. A Índia proporcionou um vasto mercado e uma presença, vamos dizer, equilibradora. A África do Sul serviu como uma ponte para o continente africano. E a China foi aprofundando seus laços. As tarifas sobre o aço incentivaram as empresas chinesas a investir em novas ligas e tecnologias. E o Brasil está comprando, né? As restrições à exportação de tecnologia motivaram a China a acelerar o desenvolvimento de semicondutores feitos na própria China. Ao mesmo tempo, intensificando aí as pesquisas, as parcerias com a Rússia. Eles têm grandes cientistas, hein? O isolamento forçou a busca por alternativas, né? E aí a solidariedade cresce, né? Porque antes eles estavam hesitando, né? Aí não havia mais motivo para hesitar. Veja, isso é geopolítica. Veja, isso não é apenas geopolítica, né? É a experiência humana em ação, né? A adaptação, a infinita capacidade de criatividade humana. Se você se sente excluído, você vai a um outro círculo, ou ao círculo mais próximo, buscar apoio, né? Por exemplo, imagine trabalhadores que estão em greve, eles são barrados nas portas da fábrica. Veja, eles vão criar lá uma associação, vão compartilhar comida aí na linha de piquete, aí, formam amizades mais fortes, até se educam mutuamente sobre direitos e estratégias, criam mesmo um partido, né? Quer dizer, a tentativa de isolá-los fortalece sua união. E a China, então, enfrentando tarifas que fecharam portas tradicionais de comércio, abriu novas portas. E dentro dos BRICS começou a discussão sobre uma moeda comum. Acordos comerciais começaram a contornar o dólar em favor de moedas locais. Projetos de infraestrutura, como ferrovias e portos, receberam financiamento, né? Financiamento conjunto. Não foram simples movimentos cosméticos, mas de sobrevivência, de acordo, de parceria, de aliança, feitos sob pressão, inclusive, e que revelaram várias oportunidades que estavam ocultas. Assim como o ferro sob calor se transforma em aço, nações sob pressão podem forjar alianças mais fortes e duradouras. É uma situação muito irônica, não é verdade? Ao tentar isolar a China, Washington forneceu, sem querer, mas eu acho que havia alguma intencionalidade nisso, porque não é possível, né? O argumento mais forte para a solidariedade, a sobrevivência em um sistema hostil, né? Parceiros que antes viam os BRICS como um grupo frágil de debates, né? Começaram a perceber o seu valor como um escudo e plataforma para um tipo diferente de globalização, né? Uma globalização que não nasce da dominação, né? Do lobo, né? Não, mas da necessidade, né? Bom, então aí terminamos a primeira parte aqui do nosso vídeo. Vamos aqui para a segunda parte, pessoal. O presidente chinês Xi Jinping propôs aí ontem, né, a iniciativa de governança global, a chamada IGG, Iniciativa de Governança Global. É que houve lá a reunião da Organização de Cooperação de Xangai, que o pessoal fala Shanghai, Plus, em Tianjin, né, seria Pequim. Espero trabalhar com todos os países por um sistema de governança global mais justo e equitativo e avançar em direção a uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade. Quer dizer, é exatamente o que eu falei aqui na primeira parte do vídeo. Daí, o presidente da China destacou 5 princípios para a Iniciativa de Governança Global, a IGG. Primeiro, devemos aderir a uma igualdade soberana. Quer dizer, os países serão soberanos e se respeitarão como a iguais, e não como a desiguais, ou seja, eu sou melhor do que você e você tem que lamber os meus pés. Não, isso aí não vai prosperar. Igualdade soberana. Segundo, devemos respeitar o Estado de Direito internacional. Veja, o supremacismo estadunidense não respeita o Estado de Direito internacional. Isso aí existe só para os outros, mas não para ele, né? Mas, na nova governança global, os países deverão respeitar o Estado de Direito internacional. Então, haverá um Estado de Direito internacional. Terceiro, devemos praticar o multilateralismo. Veja, está aí, não é mais o unilateralismo. O mundo não vai para o unilateralismo, ele vai para o multilateralismo. Lateralismo, né? Lateral, né? Multilateralismo. Quarto, devemos defender uma abordagem centrada nas
pessoas, né? Então, para que serve o capitalismo se ele não tem uma finalidade nas pessoas, né? Nas populações, nos países, né? Nos povos? Quinto, devemos nos concentrar em tomar ações reais. Tá aí, então, a Organização de Cooperação de Xangai, né? Dando as novas diretrizes para o mundo que a maioria da população do mundo deseja, né? E assim, e quem olha para o Xi Jinping e vê o Mao Zedong embaixo da cama, precisa de psiquiatra, né, pessoal? E precisa logo, né? Bom, aí é o seguinte, olha, eu fiz um artigo, escrevi lá um postzinho para falar sobre essa briguinha, né, do Tico contra o Teco, da direita contra a esquerda, que reflete aqui no Brasil, né, a briga lá nos Estados Unidos do Partido Republicano contra o Partido Democrata, né? Isso se reflete também aqui no Brasil. Mas existe a extremo-direita? Então a pergunta era essa: existe extremo-direita no Brasil? Né? Existe o fascismo? A extremo-direita e o fascismo é a mesma coisa? O que é o fascismo? E a direita brasileira tem características fascistas? Se ela tem, que características são essas? O quanto ela tem de fascista? Veja, o extremo-direita, o termo extremo-direita é sinônimo na guerra psicológica, principalmente das redes sociais, de fascismo, né? Sempre se poderá dizer, ora, não existe nenhuma extremo-direita no Brasil, isso é uma ilusão, é uma fantasia plantada pela esquerda. Bom, é preciso saber o que é isso de fascismo, né? Onde é que ele está? Quem é que promove esse fascismo e por que promove isso? Se é que ele existe. Tome o MBL, né? Aliás, o camarada comissário, que é um canal que eu sigo, ele disse que vai trazer provas de que o MBL pretende transformar Santa Catarina no quarto Reich, né? E ele costuma trazer argumentos bastante sólidos. Veja, tome o MBL, o bolsonarismo, o olavismo, o neoliberalismo, né? Veja, o quanto de fascismo existe nessas associações. O que elas pregam? Que relações o bolsonarismo, o olavismo, tem com o fascismo clássico, né? Veja, o fascismo é uma doutrina política sólida, bem elaborada, bem embasada e por aí vai. No passado, nós tivemos o integralismo, né? O partido lá do regime militar, a Arena, o getulismo, né? Na época do Estado Novo, o positivismo nas Forças Armadas. Veja, eram associações sólidas e que tinham aí suas relações com o fascismo clássico, com o fascismo italiano, inclusive do ponto de vista teórico. Veja, hoje nós estamos numa era neoliberal, a grosso modo vigente desde a queda da União Soviética, em 1990. E tivemos aí a ascensão das grandes gestoras de ativos e passivos, né? A BlackRock, a Vanguard, a State Street, a Fidelity, os fundos Morgan e por aí vai. O movimento de direita global, com sua ala extremista, se adequa ao movimento neocon straussiano. Veja, eu fiz 2 vídeos sobre o movimento neocon e eu indico muito, aí você se encontra numa playlist. O movimento de direita global em plena ascensão agora no mundo se vincula diretamente ao lobby sionista, né, nos Estados Unidos e ao próprio neoliberalismo privatista radical. Alas ANCAPs, né, negacionistas, o discurso antissistema, as fintechs, né, estão todas dentro do mesmo movimento. Daí eu fiz um artigo acadêmico, usando esse post, né, eu fiz um artigo acadêmico, né, com a ajuda também da inteligência artificial para dar um direcionamento, né. Daí eu fiz um artigo lá acadêmico derivado desse post, né, chama Fascismo e Direita Brasileira, uma análise à luz do contexto global, e que ficaria bastante extenso aqui, né, abordar aqui. Mas veja, apenas para se ter uma ideia, veja, o fascismo, né? O fascismo, enquanto objeto de estudo, não pode ser reduzido a práticas autoritárias genéricas ou a simples insultos, né, que você encontra no debate político, né? Não, o fascismo é algo efetivo, né? Não é simplesmente você xingar o outro, como se falar fascista fosse um palavrão. Não, ele é uma categoria política, como comunista também é uma categoria política. Veja, é uma ideologia consistente, ele está fundamentado historicamente, ele é doutrinário, ele é ideológico, né? Veja, o Robert Paxton, em 2004, definiu o fascismo como uma forma de mobilização política que combina um nacionalismo radical,
que chega às raias do racismo, né? O culto à violência, né? Porque eles são guerreiros, né? Eles se veem como SEALs, né? Como marines, a rejeição da democracia liberal, visto como uma fraqueza, né? E a criação de um Estado autoritário de massas, portanto, ele é populista. O Humberto Eco, em 2018, por sua vez, identifica o que denomina fascismo eterno, um conjunto de características recorrentes e que voltam de maneira cíclica na história. O culto a uma tradição, muitas vezes vista como uma perda de uma tradição, a rejeição da modernidade. Veja, também quem escreveu um livro sobre esse tema foi o René Guénon, né? O populismo seletivo, né? Ou seja, só aquela parte da população que é boa, né? Existe uma parte que é má, quer dizer, fortemente maniqueísta. E o medo da diferença, né? Quer dizer, o outro, o estrangeiro, né? O que pensa diferente é visto como um mal, como uma doença, né? E, bom, essas características aí podem emergir em diferentes contextos históricos, né? E com roupagens distintas, né? Então, aí eu vou para as experiências brasileiras do século XX, né? O Brasil conheceu movimentos e regimes que dialogaram com o fascismo europeu, em especial o fascismo italiano. Veja o integralismo, né, que eu citei antes, fundado por Plínio Salgado em 1932. Quer dizer, então ele reproduzia símbolos, doutrinas e práticas de mobilização de massas muito parecida, né, essa mobilização com as do fascismo europeu. Veja outras experiências. O getulismo, ele era marcado por traços de corporativismo e nacionalismo autoritário. E também trouxe várias situações benéficas para o Brasil, como uma forte industrialização, né? A Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, foi o partido de sustentação da ditadura militar, que é vista como de direita e mesmo de extremo direita, e que mobilizou discursos anticomunistas e conservadores. Hoje a gente diria neocon, né? Então, assim, são muitos exemplos, né? No cenário atual, por exemplo, o MBL, o olavismo, o bolsonarismo, determinados segmentos neoliberais, veja, são objetos de debate aí quanto à presença ou não de traços fascistas, né? Por exemplo, o discurso antissistema. Agora estou falando hoje, né? Porque é claro que a gente pode falar em neofascismo, né? O discurso antissistema, né? Ele é negacionista, ele é contra o sistema. O sistema é que é dito como fascista, o sistema é fascista, né? O sistema é que é fascista, que é o fascismo petista, né? Então ele tem um discurso antissistema, porque o sistema é o mal, o sistema é que quer te cobrar impostos, que quer te sufocar, que quer resolver os problemas com assistencialismo, né? Com estatismo, com dívida pública, com ultrapassar o teto de gastos, né? O discurso é antidemocrático, né? A democracia é vista como uma fraqueza, né? Veja outra característica, a mobilização das massas por meio de uma retórica emocional. Hoje a gente diria por uma retórica digital, né, lá nas redes. E aí você passa a demonizar inimigos internos ou externos, né? Por exemplo, a esquerda, o comunismo, o socialismo, a China, etc. O nacionalismo está associado aí à exclusão social e cultural, né? O pobre é visto como um bandido, como um preguiçoso, como um vagabundo, né? Mesmo nas falas, né, dos bolsonaristas, isso é muito comum, né? Dizendo, ele não tem dinheiro porque ele é vagabundo, né? Criando aí um lugar comum, um slogan e também uma determinação, né? Quer dizer, é autoritário, né? Então, assim, e tem muitos outros pontos lá, né? Por exemplo, eu falo sobre o neoliberalismo, o neoconservadorismo, né? Enfim, e falo sobre a extrema-direita global se articulando aí com os neocons, os straussianos, lá nos Estados Unidos, e se associa também aos lobbies geopolíticos, sobretudo o lobby sionista nos Estados Unidos, né? E se associa ao paradigma neoliberal, né? Se você privatizar tudo, então todo mundo vai ser livre, né? E você não vai ter mais o Estado te sufocando, né? E controlando, né? E aí nós teríamos aí um ecossistema ideológico, né? Onde surge aí o anarcocapitalismo, o negacionismo científico, né? Por exemplo, a Terra é plana, né? Os discursos antissistema e as iniciativas agora ligadas às fintechs, né? Então, tudo isso numa constelação política que combina liberalismo econômico radical
com autoritarismo cultural e político, que é dito assim conservador, né? E ali eu também, no artigo que eu escrevi, tenho várias referências bibliográficas, né? Citei aí o Umberto Eco, o Emílio Gentili, que é um dos maiores, se não o maior teórico do fascismo, né? Que ele escreveu A Sacralização da Política, o fascismo como religião política. O Robert Paxton, que eu citei antes, também o Nikos Poulantzas e o Federico Filkenstein, né? Que escreveu um livro do fascismo ao populismo na história. E por aí vai, né, pessoal? Então é um tema bastante interessante e que suscita muitas reflexões. Bom, eu quero também fazer um vídeo, não sei se hoje, mas durante a semana, sobre o Roy Cohn, né? Não se entende Donald Trump sem entender o Roy Cohn. O professor Farinaso já me citou várias vezes essa personagem, este advogado terrível, né? E tem até um artigo lá no El País, A Obscura Vida do Homem que Apadrinhou Donald Trump. Então eu quero, é um documentário lá da HBO, né? E que vale a pena conhecer, né? Porque você vai conhecer muito da mentalidade do Donald Trump se você conhecer mais de perto as ideias do homem que moldou a sua mente política e, de certa forma, o lançou nessa empreitada aí de querer ser o imperador do mundo, o presidente que vai transformar, né, que vai reatar, que vai reaver, né, que vai make America great again. Né? Bom, pessoal, acho que já está desse tamanho aí, né? O nosso vídeo. Tive muitas discussões ali na rede social em apenas um dia, né? E realmente as pessoas que advogam aí pela ideia de que o sistema é que é fascista, né? As nossas instituições, boas ou más, são as nossas instituições democráticas que nós temos, né? Nós estamos aí na nova república desde 1988, né? E daí o indivíduo realmente que acredita piamente que a reeleição do Lula e o seu terceiro mandato foi uma farsa, né? Foi um golpe, né, dado sobre a vitória do Jair, né, e que então todo esse julgamento do STF é uma farsa, é um engodo, que o verdadeiro fascismo é o próprio sistema em curso, e as instituições são todas elas totalitárias, né, e o indivíduo se vê perseguido, né, e porque o bolsonarismo nunca perseguiu ninguém, porque ele é bom, ele é santo, né? Então aí eu fiz também vários comentários ali que vocês podem encontrar, né? Para vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, aqueles que desejam ver no Jair, que agora tá sendo julgado lá no STF, agora mesmo, né? Muitos gostariam de ver em Jair Bolsonaro um estadista, né? Um exemplo de honra, de correção, que ele é um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom militar, né? Um bom deputado, um bom presidente, um bom cristão. Ele é um mito, ele é um messias, talvez, né? Eu acredito que muitas dessas pessoas que veem isso, né, no ex-presidente, estão motivados emocionalmente pela facada que ele recebeu, né? Que ele passa a ser uma espécie de um mártir, né? Mas eu acho que essas pessoas deveriam repensar uma porção de coisas, né? Porque você sabe, grande parte da opinião pública hoje é formada através de emocionalismo, de emoção, de sentimento, né, acumulado, né? Mas veja, por exemplo, o Bolsonaro nunca perseguiu ninguém, né? Não, ele é perseguido por todo mundo. Mas veja, eu me lembro que lá em 2020 ele ameaçou os jornalistas, né? Ele chegou a dizer: minha vontade é encher tua boca de porra, né? Ada, né? Detalhe, o Israel, que é um país adorado pelos bolsonaristas, mata jornalistas, às dezenas, sem cerimônia, né? Daí a Agência Brasileira de Imprensa, né, a ABI, documentou um aumento substancial de ataques a jornalistas durante o governo do mito. Daí você teve lá o inquérito das fake news, que gerou investigações contra blogueiros, críticos do bolsonarismo e influencers. Durante a pandemia, Dória e Witzel foram demonizados pelos bolsonaristas. O caso de Joyce Hasselman, que eu citei ontem, é o mais conhecido. Ela foi fisicamente brutalizada por bolsonaristas radicais em seu próprio apartamento. O Witzel foi alvo da PF.
O Bolsonaro, a exemplo do professor Olavo, ele sempre chamava os líderes de esquerda de bandidos, esquerdalha, comunistas, petralhada, e atacava as figuras, atacava verbalmente, né, as figuras de Boulos, de Lula. Né. Em 2022, ele deflagrou uma série de ataques verbais a Lula, no sentido de deslegitimá-lo da disputa à presidência. O método é sempre o mesmo: intimidar, imobilizar as redes sociais. Esse é tudo um método do bolsonarismo. Né? Elementos aí, bom, eu acho que isso aí, se vocês procurarem lá, vocês vão ver que foi uma discussão bastante acalorada, né? E tudo começou por causa de um meme lá, de uma imagem engraçada, né? E sobre se existe ou não a extremo-direita no Brasil. Eu diria que extremo-esquerda. Pô, tem indivíduo que vê um Marighella embaixo da cama, né? Ou dá de cara com o Che Guevara no banheiro, né? É loucura, pessoal. A direita ela foi domada, ela foi institucionalizada. E eu já disse, toda política sempre foi de esquerda, desde a Revolução Francesa. Sendo a direita e os seus vários segmentos, por exemplo, a extremo-direita, né, que é a ala radical da direita, sempre foi uma reação ao movimento da política como um todo. Né? Então nós estamos nessa fase. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Mais um vídeo aqui para o nosso canal Luz no Fim do Túnel, canal da mídia alternativa, da mídia independente, canal de livre expressão e de livre comunicação. Você pode se tornar membro do canal, você pode acionar o sininho, torne-se membro do canal, traga um seguidor para o canal, divulgue aí nas suas redes se você gostar dos nossos conteúdos. Eu aguardo aí os seus comentários, as suas sugestões. Foi seu interlocutor aqui, Helder Araújo, que eu me despeço agradecido aí pela sua atenção. Obrigado a todos. Até a próxima, pessoal.